Oi, Guilherme, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar para você a atividade de língua portuguesa da semana 7. Tá legal? Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo um resumo dos conteúdos das aulas 25, 26, 27, 28 e 29. Vamos conhecer e compreender o uso dos pronomes de tratamento e possessivo, também os pronomes demonstrativos. Bons estudos! Vamos iniciar vendo alguns pronomes de tratamento. Então, pronomes de tratamento servem para a gente se referir a alguma pessoa. Quando a gente está conversando com alguma pessoa, a gente não quer usar o nome dela, quer substituir o nome dela, a gente usa os pronomes. Tá? Por isso que o nome da palavrinha é pronome, porque é uma palavra que ela vai no lugar do nome. Tá? Então, temos ali os pronomes. Daí, em seguida, ali no quadro, temos as abreviaturas e as autoridades a quem ele se refere, tá? Então, o pronome Vossa Excelência, que abrevia ali o V, o ponho, o EX e o azinho, é quando a gente se refere a governamentais, né, a pessoas do governo. Depois, Vossa Magnificência, que está ali a abreviação, quando a gente fala com o reitor. O reitor é como se fosse um diretor de uma faculdade, de uma universidade, tá? Aí temos lá o Vossa Alteza, que está ali a abreviação do ladinho, quando a gente está falando com príncipes e duques. Né? Lá no caso do príncipe da Inglaterra, que faleceu agora esses dias, né? E também lá os herdeiros deles, eles se referem, a gente se refere a eles como príncipes e duques, então como Vossa Alteza. Tá? Embaixo nós temos o Vossa Majestade, que se refere a reis ou imperadores. No caso, que a gente vê ali sempre na televisão, a rainha da Inglaterra, né? A gente se refere a ela como Vossa Majestade, porque ela é uma rainha. Aí temos Vossa Reverendíssima, que está ali a abreviação, quando a gente fala com algum sacerdote, né? Alguém da igreja, algum sacerdote da igreja. Aí temos Vossa Eminência, que quando nós falamos de cardeais, faltou um Rzinho ali na palavra, Vossa Santidade, do Papa, que é da Igreja Católica, que é a autoridade máxima da Igreja Católica, e Vossa Senhoria a gente usa com as demais pessoas, tá? E ali tem um retângulozinho do lado explicando o que é pronome de tratamento. São usados para dirigir-se formalmente a um interlocutor, quando a gente está falando de uma maneira mais formal, diferente da maneira, Guilherme, que a gente fala, por exemplo, quando está conversando na nossa casa, na escola, no dia a dia com os nossos amigos, tá? Às vezes são usados para fazer referência a alguém. Com exceção de você, esses pronomes são empregados no tratamento cerimonioso. Indicam níveis de formalidade, respeito e considerando sua posição social, cargo que exerce e ou faixa etária. Quer dizer que dependendo do cargo que a pessoa está ocupando, dependendo da idade dela, a gente utiliza cada um desses pronomes. Observe abaixo algumas dicas e curiosidades sobre o emprego é o mesmo que o uso, tá? Nos pronomes de tratamento. Aí temos ali empregados na linguagem cotidiana, que é a linguagem coloquial. São também considerados pronomes de tratamento. Olha só, o senhor ou você. Né? O senhor e você também a gente considera como um pronome de tratamento. Quando nós estamos falando com uma outra pessoa, uma pessoa mais velha, uma pessoa que não é íntima da gente, a gente costuma usar o quê? Senhor ou senhora, né? Se é uma pessoa assim que a gente tem mais intimidade para conversar, a gente usa o você, né? Como por exemplo eu e você quando a gente conversa aqui, a gente usa você, né? Você não precisa me chamar de senhora e eu não preciso chamar você de senhor, tá? E acredito que quando você vai falar com a mãe, com o pai, com a avó, que você deve usar o senhor ou senhora, que também é usado como uma forma, como um pronome de tratamento que demonstra respeito, tá? Os pronomes de tratamento são sempre utilizados com a forma verbal na terceira pessoa. Terceira pessoa é quando a gente se refere a ele ou a ela. Veja, Vossa Excelência consideraria o fato de todos serem menores de idade? Vossa Excelência, então, é um pronome de tratamento, tá? Em algumas situações comunicativas, o pronome de tratamento é usado com o pronome possessivo sua, em substituição a vossa, quando o interlocutor ocupa o lugar de terceira pessoa do discurso. Veja o exemplo.
Vossa Majestade ou Sua Majestade. Todos os pronomes de tratamento com vossa na sua estrutura são usados para se referir à pessoa com quem se fala. Se você está falando, por exemplo, com um rei ou com uma rainha, a gente usa então a palavra Vossa Majestade. Entretanto, se estiver falando da pessoa, então usa sua, né? Por exemplo, Vossa Majestade deseja falar com o ministro, né? Se você está falando diretamente com a rainha, com o rei, você pergunta para ele: Vossa Majestade deseja falar com o ministro? A pessoa que faz pergunta está falando diretamente com o rei ou com a rainha. Não sei o que Sua Majestade falou com o ministro durante a reunião. Então, quando eu estou falando com outra pessoa sobre o rei ou sobre a rainha, então eu posso usar o pronome sua. Tá? As pessoas que estão conversando se referem ao rei e rainha, estão falando deles e não com eles. Agora, vamos falar dos pronomes possessivos. Você sabe a função desse pronome? Pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Por exemplo, e da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Então, a palavrinha minha é um pronome possessivo, que representa posse, né? Que significa que você possui, que você tem aquela coisa. Veja abaixo. Eu, quando eu estou falando de alguma coisa que pertence a mim, que o eu é chamado de primeira pessoa. Meu quarto, minha cama, meus segredos, minhas coisas. Quando eu estou falando ali do ladinho de eles ou elas, a gente diz que é a terceira pessoa. Eu falo ali o seu quarto, a sua cama, os seus segredos, as suas coisas. O pronome minha foi usado para indicar que a agenda é dela, dando a ideia de posse. Veja alguns pronomes possessivos: meu, minha, teu, teus, tuas, sua, seus, suas, nossa, nossos, vosso, vossa, sua, seus e suas. Observe que o pronome possessivo varia conforme a pessoa do discurso em número e grau. E também conforme o gênero e o grau. Quer dizer o quê? Né? Se é uma coisa que é só minha, né, eu uso eu. Né? Se eu estou falando de várias coisas que são, né, que eu possuo, várias coisas que eu tenho, eu uso o minhas, porque são várias coisas. Tá? Você sabe quais são as palavras que indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando no espaço e no tempo? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando no espaço e no tempo. Por exemplo, então o nome ali demonstrativo significa que eu quero demonstrar, né? Que eu quero mostrar alguma coisa. Então temos ali: esta casa é grande. Pronome demonstrativo esta significa que está perto de quem fala, né? Então, se eu estou aqui perto de uma casa, eu vou usar o quê? Esta casa é grande. Aí temos ali embaixo: essa casa é grande. Pronome demonstrativo essa, se eu estou perto de com quem se fala. Por exemplo,